dele essa trama, e esses dois homens, Bigtã e Teres, foram mortos por causa dessa trama que queriam tirar a vida do rei Assuero. Que Assuero, igreja, não é o nome do rei. Assuero é o nome dado a todo governador da Pérsia. É como se fosse Faraó. Faraó não é o nome do homem, mas Faraó é o nome dado ao governador do Egito. Então esse rei Assuero, o nome dele era Xerxes. Então a Bigtã e Teres queriam tirar a vida de Xerxes, queriam matar Xerxes. E aí o que esses Mardoqueu, ouvindo essa conspiração, fez o rei a saber disso. Mas Mardoqueu naquela época não teve galardão nenhum, não teve honra nenhuma por livrar a vida do rei da morte, por tirar ali, por livrar, por poupar o rei em vida. Nada se fez a Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele não fez esse feito esperando algo em troca. Mardoqueu, ele fez esse feito porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que temia ao Senhor. Então Mardoqueu, da mesma maneira que poupou a vida do rei, ele poderia ter poupado a vida de uma pessoa menos importante naquela época, porque Mardoqueu tinha o coração voltado a fazer a obra do Senhor. E a narrativa bíblica diz que Mardoqueu, ele era um homem que já veio lá do exílio da Babilônia. E Mardoqueu, ele tinha ali uma certa experiência com o povo. Mardoqueu, ele foi exilado, mas ele chegou, ele foi um dos que saíram e chegou até essa terra, onde o rei Assuero, onde Xerxes reinava. E a Bíblia diz que uma certa feita, o rei levantou Amã, um homem que o rei lhe deu poder, o homem a qual o rei lhe deu toda a autoridade. Abaixo do rei, Amã era quem mandava. A Bíblia diz que Amã, o rei só era maior do que Ramães no seu trono, ou seja, ali no palácio. Mas tirando disso, Amã e o rei, eles tinham o mesmo poder. Mas só que Amã, ele era do povo amalequita, e o povo amalequita, ele não se dava com os judeus. E a Bíblia diz que quando Amã chegou no seu ego, quando Amã chegou ali com a sua autoridade total, vamos se dizer dessa maneira, ele ganhou do rei um anel aonde lhe dava o direito de criar ordens, criar leis e assinar como se fosse o rei. E Amã ali, para encher o seu ego, um dia falou que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Até o povo judeu tinha que se prostrar diante de Amã quando ele passava. E a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu, a qual não se prostrava perante homem nenhum, a qual não se prostrava perante o ser humano, mas se prostrava apenas perante o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse homem, ele começou a criar ódio no coração de Amã, perdão. Mardoqueu começou a fazer com que Amã tivesse mais ódio dele ainda. E aí Amã um dia chegou na presença do rei e pediu para que o rei lhe desse uma ordem, e ele fez uma lei para acabar com todo o povo judeu. O interessante, igreja, é que Deus tem os seus meios de trabalhar. O interessante é que Deus, ele sempre vela pelo seu povo. E se fosse para acabar com o povo judeu, onde ficaria a promessa que Deus fez a Abraão? E Mardoqueu sabia dessa promessa que Deus tinha feito para Abraão. Só que Mardoqueu viu que aquele rei Xerxes, ele reinava 127 províncias ao seu comando. Tinha 127 províncias que ele mandava e desmandava. E aí Mardoqueu viu que se essa ordem fosse realmente concluída, o seu povo iria ser exterminado. Mas só que Mardoqueu sabia que existia uma promessa na vida de Abraão. E Mardoqueu, ele era judeu, descendente de Abraão, e da descendência de Abraão viria o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Mardoqueu ficou sabendo desse edito dado por Amã, a Bíblia diz que Mardoqueu se veste de pano de saco e ele vai até a porta do palácio do rei. Mas não era permitido na porta do palácio do rei ter gente
vestida de saco. Não era permitido na porta do palácio do rei ter mendigo, ter pedinte, porque o rei mandava exterminar. Mas Amã, ele não olhou para isso. Amã se humilhou não perante, Mardoqueu, ele se humilhou não perante o homem, mas ele se humilhou perante Deus. Ele estava ali sozinho, só que lá dentro do palácio, igreja, estava sua sobrinha, Esther, significa estrela, Adasha, aquela jovem a qual o próprio Mardoqueu escreveu ela quando foi-se feito um concurso para uma donzela ali tomar o lugar da rainha Vasti, aonde ela não foi atender o pedido do rei. Então, para tudo, igreja, Deus tem um propósito. Deus trancou o coração da rainha Vasti, que significa uma linda mulher, para poder salvar o seu povo lá na frente. Porque o nosso Deus conhece o nosso amanhã. Nós conhecemos apenas o nosso momento de agora. Nós conhecemos apenas esse momento que estamos vivendo agora. Mas o nosso Deus não, Ele conhece lá na frente o que vai acontecer com a nação dele. E aí Deus trocou o coração da rainha Vasti. E essa mulher, ela não foi atender. E o rei Xerxes era um homem a qual ele ia muito pela cabeça dos outros. Ele não tinha muito uma opinião própria formada. Ele era um rei que tudo que seus governadores falavam, ele aceitava, ele acatava e fazia. E ele pediu conselho aos governadores, ele falou: despoja ela. Ela não serve para ser a sua rainha, senão nem as nossas esposas vão respeitar mais os maridos hoje. E o rei achou bom isso. Mas chegou um determinado tempo que o rei sentiu a falta de uma rainha. Foi onde ele pegou e procurou uma mulher e mandaram ele fazer esse concurso. E ele fez, e onde Mardoqueu escreveu quem? Esther, uma moça linda, uma moça bonita, e que tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Uma escolhida por Deus, foi escrita ali pelo seu tio para concorrer um dos cargos mais cobiçados daquela época pelas mulheres, que era ser a esposa do rei. E ali teve um momento de preparação. E a história bíblica diz que o próprio eunuco do rei já se engraçou por Esther quando viu ela. Falou: nossa, que mulher bonita, que mulher linda. Ele separou Esther, porque Esther chamava a atenção. E eu fico pensando comigo mesmo que a Esther chamava a atenção, não era somente por causa da beleza física, mas é porque ela tinha a unção de Deus em sua vida. Ela tinha algo que as outras não tinham, que era a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aí Mardoqueu escreveu Esther, e ela foi preparada, foi separada, e um determinado tempo o rei escolheu Esther para ser a sua princesa. E a Bíblia diz que entre o período do capítulo 1 e o capítulo 2 se passa-se 4 anos. Esther lá dentro. Mas aí aconteceu esse feito, aonde Amã criou mais ódio ainda a Mardoqueu, criou mais ódio ainda ao povo judeu, e ele queria exterminar o povo. Como a diaconisa Luciana disse no começo, a Esther foi orientada a não declarar a sua descendência. Ela foi orientada a não falar de que povo era, por causa que Mardoqueu sabia já de tudo, igreja. Mardoqueu era um homem direcionado por Deus. E aí a rainha Esther, quando estava ali no seu palácio, o seu tio Mardoqueu lá fora, vestido de pano de saco, e ela sabia o perigo que tinha do seu tio estar na porta do rei vestido daquela maneira, que o rei poderia mandar matá-lo. E ela chegou até o conhecimento dela, e ela mandou um dos seus eunucos levar roupa para Mardoqueu, levar vestimenta. E ele falou: não, eu não posso aceitar essas vestimentas, eu não posso aceitar essas roupas, porque eu estou aqui buscando a presença do Senhor. E aí chegou até o ouvido de Esther, e ela falou: olha, então eu vou falar para minhas moças, que eu vou proclamar um jejum de 3 dias, e eu vou entrar na presença do rei. A Bíblia diz que fazia mais de 1 mês que Esther não entrava na presença do rei, mas ela correu risco. Primeiro ela se preparou, igreja.
primeiro ela jejuou, não somente ela, mas as suas moças, porque ela sabia que o que ela queria era algo difícil. Ela sabia que o que ela estava buscando era algo que somente Deus poderia fazer. E quando nós queremos algo de Deus, igreja, não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar. Quando nós queremos algo de Deus, não é de qualquer maneira que nós vamos buscar esse algo para a nossa vida. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma renúncia do meu próprio eu. Eu tenho que pagar um preço para poder receber algo de Deus na minha vida. Porque não é de qualquer jeito que Deus vai nos entregar uma bênção. Não é de qualquer maneira que Deus vai nos entregar algo que é sobrenatural para as nossas vidas. Então, para isso, igreja, nós temos que pagar o verdadeiro preço, o verdadeiro valor que tem esse algo que nós requeremos de Deus. E passados os 3 dias, a Bíblia diz que Esther chegou até a porta de onde o rei ficava. E o rei, ele tinha 2 cajados, um cedro de madeira, e um de ouro. E quando alguém chegasse na presença do rei, sem ser chamado, dependendo de qual cedro que ele estendia, poderia ser de vida ou poderia ser de morte. E chegou o dia que Esther iria se apresentar à presença do rei. Quem sabe nesse dia, Esther clamou ao Deus de Israel. Esther se derramou na presença do Senhor. E quando ela saiu, creio eu, com o meu pensamento, que ela disse: Senhor, vamos comigo à presença do rei. Ele é o rei da terra, mas o Senhor é o rei que manda nele. Ele é o rei que manda aqui nesse lugar, mas o Senhor é o rei que manda no universo inteiro. Vamos comigo, Senhor, na presença deste homem, porque o que eu quero somente o Senhor pode colocar no coração dele. E a Bíblia diz: quando ela chega, o rei estende o cedro de ouro para Esther. Quem sabe naquele dia o rei viu a Esther mais linda do que nunca. Quem sabe naquele dia, quando ela entrou, o rei viu a Esther de uma maneira que ele nunca tinha visto. E ela entrou na presença do rei. E o rei disse: pede o que quiseres, que até a metade do meu reino se fala. E a Esther pegou e pediu o quê? Um banquete. Pediu um banquete para o rei. Pediu um banquete e pediu que o rei depois chamasse Amã para esse banquete. E durante esse período, quem estava lá na porta do pátio? Seu tio Mardoqueu, buscando a presença do Senhor. E Mardoqueu não estava buscando apenas por ele, igreja. Mardoqueu estava buscando pelo povo de Deus. E Mardoqueu, ele representa a minha e a tua vida. Porque nós temos que buscar não somente pela nossa família, nós temos que buscar não somente pelo meu lar, eu tenho que buscar pela vida de toda a humanidade, de toda a igreja, porque eu tenho que orar para Deus abençoar todo o povo, igreja que nós conhecemos, seja ele servo de Deus ou não. Quem sabe está lá no lamaçal do pecado, eu tenho que orar para Deus visitar e transformar essa vida. E Mardoqueu estava ali na porta do palácio, vestido de pano de saco. E Esther lá na presença do rei, pedindo para o rei que o rei pudesse ir ao banquete que ela iria preparar. O interessante é que nesse banquete, igreja, primeiro se servia o vinho, primeiro servia a comida, e depois que tudo se comia, se servia o vinho. E diz que a história bíblica que Xerxes gostava do vinho, ele gostava de tomar um pouquinho e ficar bem alegre. E a rainha Esther aproveitou essa ocasião dele, ela aproveitou essa deixa dele, vamos se dizer assim, e ela fez aquele banquete maravilhoso. Quando a gente enche a barriga é bom, né, pastor? Aquele banquete, imagine num palácio, o que não tem para comer? Coisa linda. E ele fez aquele banquete maravilhoso, o rei encheu a barriga, e depois veio o vinho, e depois do vinho é que ela vai pedindo as coisas. Esther era sábia. A mulher, quando ela quer conquistar alguma coisa, ela sabe como fazer. E aí Esther pediu para o rei, e aí o rei perguntou para ela, e chegou numa outra vez, numa outra ocasião, que ao terceiro dia, depois que Esther se vestiu suas vestes reais, depois no pátio interior da casa do rei,
e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça a seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E a igreja, Esther chegou e pediu um outro banquete, mas esse banquete, ela falou assim: olha rei, eu vou fazer um outro banquete, e eu quero que venha o Senhor e Amã para este banquete. A igreja, Amã se encheu mais ainda, né? Quando os servos de Amã foram buscar ele, Amã, quem sabe, chegou na casa dele: olha, eu estou no meu auge, eu estou flutuando aqui, porque o rei Assuero, o rei Xerxes, me chamou e só jantou eu, a rainha Esther e ele, mais ninguém. Quem entrava ali naquele lugar era somente para nos servir, mas ninguém participou desse banquete. E aí, quando ele saiu, igreja, quem que ele cruzou na porta? Mardoqueu, prostrado. A mãe chegou na casa dele e falou: hoje foi meu dia de glória, mas tem uma coisa que está me incomodando, mulher. Quando eu passo naquela porta, eu vejo aquele judeu vestido de saco, ele não se prostra perante mim. Aí a mulher de Amã olhou e falou: faz uma forca, enforca ele, mata ele, tira esse problema de vez. E Amã achou bom esse negócio. E Amã pegou, preparou a forca para matar Mardoqueu. Só que nesse dia, igreja, aconteceu algo no palácio. Quem sabe foi porque a rainha Esther pediu mais um banquete. Quem sabe na mente do rei, o que a minha esposa quer? Já outro banquete ela pediu, o que ela deve estar querendo dessa vez? E aí Deus já começa a entrar no meio, que Deus começa a incomodar a mente. O caboclo não dormiu naquela noite. E ele falou: por favor, traga algo para me ver, porque eu estou sem sono. Foi trazer o quê? As crônicas para ele ler. E quando ele leu aquelas crônicas, Deus fez ele enxergar que teve um dia que um judeu chamado Mardoqueu fez com que o rei ficasse em vida, descobrindo, falando a trama que dois eunucos do rei tinham feito. E o rei chama o seu súdito e falou: o que foi feito para esse jovem aqui, esse judeu Mardoqueu? Nada aí, nada se fez para Mardoqueu. Aí o rei faz uma pergunta: quem está no pátio? Quem sai fora? A mãe, manda entrar. E a mãe a pedir para poder matar o judeu Mardoqueu. Está vendo, igreja? Quando a gente faz algo para Deus, muitas vezes quando a gente faz para Deus hoje, nós não vamos colher hoje, não vai ser no outro dia. Muitas vezes demora um tempo, mas o interessante de tudo isso é que Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que você fizer para Deus, pode ter certeza que vai vir recompensa da parte do Senhor para a tua vida. Não importa o que for, igreja, por mínimo que você acha que você fez para Deus, nada fica em vão diante da presença do Senhor. Esse culto de hoje, a gente está aqui para prestar o culto a Deus. Esse culto vai causar algo na minha e na tua vida lá na frente, porque Deus não deve nada para ninguém. E aí, Amã entra na presença do rei. E antes de Amã pedir a morte de Mardoqueu, o rei faz uma pergunta para Amã, que é essa que nós lemos. Amã, que se faz ao homem quem o rei agrada, os deseja honrar? Então Amã diz consigo no seu coração: não há ninguém neste mundo a quem o rei deseja honrar mais do que a mim. Então Amã começou a pedir para o rei aquilo que ele tinha o desejo no seu coração que fosse feito para ele. Aí Amã começou a pedir para o rei: olha rei, ao homem cujo Senhor se agrada, faz o seguinte: quanto ao homem
estrada, traga a veste real que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se nele a coroa real na sua cabeça, e entregue a veste e o cavalo a um de seus príncipes, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe diante dele, dizendo: assim se fará o homem cuja a honra o rei se agrada. Quem sabe Amã falou isso para o rei, e ali o seu ego começou a encher. Ele até esqueceu de Mardoqueu, porque ele falou: agora eu vou andar na cidade montado num cavalo que ninguém nunca montou a não ser o rei. Eu vou colocar na minha cabeça uma coroa qual não foi na cabeça de ninguém a não ser do rei, e o povo dessa cidade vai me respeitar mais ainda, porque o rei se agrada da minha vida. Aí o rei olha para Mardoqueu, para Amã: Amã, muito bem, gostei do que você falou. Agora você vai fazer tudo isso para o judeu Mardoqueu, que está lá na porta. Aleluia, igreja. Amã saiu de dentro de um saco para vestir a vestimenta real do rei. Olha o que Deus faz na minha e na tua vida. Amã saiu, se despiu daquele saco. Mardoqueu, me ajuda aí. Eu confundo o nome dos dois. Mardoqueu tirou aquela roupa de saco para vestir a vestimenta real do rei. Sabe o que Deus faz? Fala para mim e para você nessa noite, igreja. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aquele que se levantar contra a minha e a tua vida vai se levantar contra a própria vida dele, porque nós somos guardados e protegidos por Jesus de Nazaré, porque nós somos guardados pelo Deus de Israel, nós somos guardados pelo grande eu sou. Então quem estiver preparando ferramenta contra a minha e a tua vida está perdendo tempo, porque ele próprio vai cair na armadilha dele, como Deus fez na vida de Amã. E aí Amã pega o cavalo, pega a veste real. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, igreja. Amã pega, como o pastor Direito pegou na quinta-feira, o comportamento de Amã com Mardoqueu já mudou. Vamos mandar chamar Mardoqueu lá. Mardoqueu entrou e Amã está preparando tudo, o cavalo. Imagine Mardoqueu olhando para Amã, Mardoqueu ali já esperançoso, porque sabia no Deus, ele confiava no Deus, igreja, que ele servia. Ele conhecia a história de Abraão todinha. E aí Amã olhando para Mardoqueu infeliz, eu ia te matar, pensando, porque não podia falar que ele não podia ir contra a vontade do rei, porque quem ia contra a vontade do rei era morto. E aí o rei mandou. Imagine, vem cá, Manuel, vamos fazer uma encenação aqui. Imagine Amã puxando a rédea do cavalo e Mardoqueu em cima. Mardoqueu em cima. E aí, olha lá, Amã. Assim se faz para o homem cuja presença o rei se agrada. E aí Amã começou a andar com Mardoqueu, né, Mardoqueu? E falando pela cidade inteira, o povo olhando. Quem sabe as pessoas que conheciam, quem sabe as pessoas conheciam o desejo de Amã, olhou e falou: mas o que aconteceu? Ele sabe, quem sabe a mulher dele, quando olhou aquilo, falou: misericórdia. Que a mulher ela foi usada pelo inimigo, e quando o inimigo coloca alguém numa rascada, depois ele é o primeiro a correr, porque o diabo é assim. Ele abre o laço, quando a pessoa cai, quando Deus entra, ele é o primeiro a partir, retirado.
Quem sabe a mulher falou: misericórdia, o que está acontecendo? E Amã falando, o homem declarando com a sua própria boca que o rei se agradava de um homem que ele queria tirar. E a igreja, a Bíblia diz que fez tudo isso. E aí chegou o momento onde a rainha tinha pedido mais um banquete com o rei. Quem sabe agora, fisionomia de Amã já não era mais a mesma. Quem sabe Amã chegou, já estava meio preocupado. Lá no capítulo 7, vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Disse também a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graças a teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. E se ainda por servos e servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perca do rei. Então falou o rei a Assuero e disse a rainha Ester: quem é este